Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui para a Hora Nazarena, um programa devocional da Igreja do Nazareno no Tauá para abençoar a sua vida. Hoje nós vamos meditar num trecho da palavra do Senhor que está no livro do Êxodo, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, o qual nos diz o seguinte: a palavra do Senhor. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou ao Horebe, monte de Deus. Ali o anjo lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça não estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. O texto da sarça ardente, a qual é conhecido de todos nós, ele marca a terceira fase da vida de Moisés. Terceira por quê? Porque na primeira fase da vida de Moisés, ele era o filho da filha de Faraó, um príncipe hebreu que estava no principado do Egito. E ali ele era apenas o filho da filha de Faraó. A segunda fase da vida de Moisés, ele é um fugitivo egípcio, mas ele é também o genro de Jetro, sacerdote de Midian, um humilde pastor de ovelhas. Mas depois daquele encontro com Deus, Moisés nunca mais foi o mesmo, porque ao perceber quão grande maravilha, e a partir do momento em que Deus falou com ele, Moisés ele aprendeu ou reaprendeu tudo aquilo que ele era, porque ele nasceu com um propósito de ser o libertador de Israel. Mas enquanto ele estava como filho da filha de Faraó, ele não podia libertar o seu povo. Ele tinha a política, a arma e o governo, mas ele não tinha Deus. Quando ele era o genro de Jetro, ele até tinha noção de Deus, mas ele não tinha arma, ele não tinha política, ele não tinha força, e ele era um fugitivo. Quando ele teve o chamado de Deus, ele não tinha política, ele não tinha força, ele não tinha arma, mas ele tinha Deus. E tudo mudou na vida de Moisés a partir daquele momento, porque o homem que subiu ali não foi o mesmo que desceu. Se quem subiu ali foi um pastor de ovelhas, o que estava descendo era o libertador de Israel. O homem que subiu ali estava numa fase da sua maior humildade e desenvolvimento, ou mostrando talvez a sua grande fraqueza. Dali descia um guerreiro, um profeta, um homem santo de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa no dia de hoje. Quando você se encontrou com Deus, no dia em que a sarça também ardeu no seu coração, no dia em que Deus falou contigo, quem desceu do monte? Aquele mesmo homem frágil, indefeso, incapaz? Quem desceu do altar? Foi a mesma pessoa que subiu? Ou foi um homem mudado, tocado, diferenciado? Nos dias de hoje, nós temos visto pessoas chegarem ao altar,
e voltarem da mesma maneira que subiram e dizer que teve um encontro com Deus. Não há ninguém que teve um encontro com Deus que continua às escondidas. Quando nós encontramos com o Senhor, Ele vem, Ele muda, Ele transforma a nossa vida. E certamente, eu creio que Deus também mudou a sua vida. E você já não é mais o filho da filha de Faraó, ou o genro de Jetro, mas agora o grande profeta que Deus tem transformado a sua vida. Deus te abençoe, irmão. Essa é a Hora Nazarena, um devocional da Igreja do Nazareno no Tauá, para abençoar a sua vida, a sua família e todos aqueles que estão à sua volta. E logo mais estaremos mais uma vez em oração, louvando ao Senhor e engrandecendo por todos os milagres